Olá, eu sou o professor Carlos Neco, professor do Instituto de Química da UFRN e trabalho com educação em Química, trabalho com a formação dos professores de Química. Estou aqui como professor efetivo há 13 anos, mas estou completando agora este mês que vem, 16 anos de docência. Já trabalhei ministrando disciplinas relacionadas à Química Geral, à Química Inorgânica, à Físico-Química, e nos últimos 13 anos, em especial, mais voltado para a área de ensino, para a área de educação em Química. A gente trabalha necessariamente com as teorias, os recursos, as formas de planejar, as aulas para os professores, né? Então, são as orientações didático-pedagógicas que são dadas aos professores, aos futuros professores, aos professores que estão em formação inicial, que irão para a escola da educação básica. A minha graduação foi realizada aqui na UFRN. Eu fiz a graduação em licenciatura em Química e bacharelado em Química. Trabalhei muitos anos nesse período, né, na iniciação científica, na produção de óxidos mistos, à base de lantanídeos e compostos lantanídeos, e também trabalhos voltados para a indústria do petróleo, né, necessariamente sobre o entendimento dos processos de adsorção de metais pesados provenientes da água residual da indústria do petróleo, né? No mestrado eu trabalhei com o desenvolvimento de materiais vitrocerâmicos, também em Química, mas produzindo vitrocerâmicas à base de um mineral muito abundante, principalmente no estado da Paraíba, né? Esse mineral é abundante aqui no Brasil, que é a vermiculita. E no doutorado teve uma mudança significativa aí, uma transição de área, que eu fui trabalhar com a área de pesquisa e ensino de Química, mais necessariamente o desenvolvimento de materiais didáticos e também a análise de materiais didáticos que são produzidos para a área. Então, essa mudança significativa se deu a uma experiência que eu tive como professor substituto, né, na disciplina de instrumentação para o ensino de Química, na qual eu me apaixonei pela área e estou aqui até hoje. Então, no meu doutorado, eu trabalhei com análise de livros didáticos, analisando como o conceito de energia permeia os livros didáticos de Química do ensino superior, né? Atualmente eu estou desenvolvendo vários projetos na área de ensino de Química, projetos de iniciação científica, projetos com alunos de doutorado e de mestrado. Todos os projetos que desenvolvo, eles estão sempre na vertente ou da busca, né, por entender quais são as dificuldades de aprendizagem que os estudantes têm relacionadas aos conteúdos químicos, e ainda na busca pelo desenvolvimento de materiais didáticos que possam auxiliar na aprendizagem dos conceitos que são estudados em todo o currículo da Química, né? Posso citar aqui, né, um dos projetos que está em desenvolvimento agora, que é um projeto onde nós estamos buscando entender e compreender como é que os estudantes entendem os fenômenos químicos que acontecem, não só os químicos, mas os fenômenos físicos também que acontecem ao seu redor, né? E para isso a gente se utiliza de uma série de recursos para poder tentar entender como é esse processo de compreensão dos estudantes. E aí a gente utiliza, por exemplo, um questionário, uma entrevista, um grupo focal, enfim, muitas dessas estratégias metodológicas que nós utilizamos no desenvolvimento de um projeto de pesquisa, elas perpassam, né, por validação, né, uma validação que vem primariamente de uma fase inicial, onde a gente aplica e tenta entender quais foram os primeiros dados que são coletados para tentar detectar algum tipo de erro ou algum tipo de necessidade de reformulação de como foi feito as perguntas em um questionário, por exemplo, para poder dar uma nova cara e sim para a fase de aplicação, digamos que a fase de aplicação que é realmente a que vai nos trazer os dados que vão ser divulgados para a comunidade científica. Outros projetos, né, se referem ao uso dos mapas conceituais e da teoria da aprendizagem significativa, que é uma teoria antiga, mas é uma teoria que, se a gente for analisar bem, ela ainda está e pode ser muito utilizada dentro do processo de ensino e aprendizagem da Química, principalmente porque ela envolve a importância
né, dos conceitos e de como esses conceitos eles são relacionados, os conceitos que são trabalhados aqui na universidade, como é que eles são relacionados com os conhecimentos prévios. E aí nessa abordagem nós não só fazemos o uso da teoria para investigar, mas de certa forma conseguimos também utilizá-la constantemente dentro da sala de aula como um dos aspectos metodológicos do processo de ensinar e aprender química. Então é algo que eu estou sempre tentando utilizar dentro da sala de aula como prática docente. Ainda com relação às linhas de pesquisa, a gente também trabalha aqui com o desenvolvimento de unidades didáticas e sequências didáticas, que trata, né, do planejamento de como é que os professores podem desenvolver melhor as suas aulas, a dinâmica das suas aulas dentro da sala de aula, seja da educação básica, seja do ensino superior. Então, nessa ideia do planejamento didático, constantemente me chega professores da educação básica para realizar pesquisa a nível de mestrado, e nelas nós sempre constatamos, né, que há uma dificuldade muito grande para os professores realizarem esse planejamento didático, e inclusive de forma sequenciada, contextualizada, colocando elementos como o da teoria da aprendizagem significativa que eu falei anteriormente. Isso porque toda essa ideia de planejamento ela demanda, né, tempo que é necessário, né, para que o professor pesquise, e muitas vezes, como um dos resultados que a gente tem pouco mais desses 10 anos de pesquisa realizando projetos com a produção de unidades didáticas, sequências didáticas ou UEPs, o EPS, né, que são as unidades de ensino potencialmente significativas, é que os professores eles nem sempre têm o tempo necessário que é preciso, né, para realizar as ações que podem favorecer o processo de ensino e aprendizagem da química. Um dos grandes problemas que a gente tem para melhor desenvolver a nossa área de pesquisa, primeiro é a falta de recursos, a falta de investimento na área, porque as pesquisas em educação química, diferente das pesquisas que são desenvolvidas em um laboratório, elas demandam muito tempo e elas precisam, né, de uma análise mais criteriosa dos dados, tendo em vista que o volume de dados produzido quando nós investigamos um grupo de estudantes ou um grupo de professores para coletar algum dado, é um volume muito grande de informação que precisa ter um cuidado de como vão ser tratados esses dados para que possa ser divulgado. Mas essa não é a única, nem também a primeira, né? Porque a gente pode elencar que atualmente temos uma grande dificuldade de espaço físico, né? De uma alocação dos nossos estudantes, né? Ter um espaço físico para que possamos reunir o grupo, fazer as orientações, trabalhar com os grupos pesquisados, né, sobre algum tipo de pesquisa que estejamos desenvolvendo. E aí isso é uma das grandes dificuldades que nós temos, que é essa questão do espaço físico, mas também a própria desvalorização que a área de educação química passou nos últimos tempos, nos últimos anos, né, antes aqui do ano de 2023, relacionado à falta de inserção de projetos que estivessem voltados para que pudéssemos realizar pesquisa, ter bolsas de pesquisa para os nossos alunos de mestrado e doutorado, inclusive, para que eles pudessem se dedicar exclusivamente a esse processo da pesquisa relacionado ao ensino de química. Para o ingresso na área de pesquisa no ensino de química, primeiramente é muito importante que os estudantes que queiram adentrar nessa área possam chegar necessariamente nas disciplinas de ensino e já ter algum tipo de afinidade inicial para que possam entender como é realizado as discussões, como é realizada a pesquisa, quais são os objetos de estudo dentro da área de ensino. E também, né, se aproximar dos professores da área, né? É muito importante que os estudantes que queiram entrar na área de ensino, eles possam se aproximar dos professores da área de ensino, buscar ler bastante, porque a carga de leitura que é exigida dentro da área, ela é muito alta, ela requer um conhecimento que se entrelaça desde a química com as ciências humanas, seja na didática, na sociologia, na filosofia da ciência, e é desse entrelaçamento como um todo que a área vai se formar, né?
e é preciso ter essa afinidade para poder se inteirar e se ingressar na área.